Voltei ontem de Ouro Fino, minha terra natal, para São Paulo, pela rodovia dos Bandeirantes, né? Que horas, mais ou Pra quem não menos? sabe, era umas 3 da tarde, voltei bem. Você voltou de moto ou de carro? Pois é. E aí fiquei vendo aquela rodovia que, para quem não conhece, é disparado a melhor rodovia do Brasil. 5 faixas de cada lado, estrada lisinha, um negócio tão importante, né, pro fluxo de veículos, não só em feriado, mas para quem trabalha em cidades, para quem trabalha em São Paulo e mora em cidades como Jundiaí, Itupeva, Itu, Campinas. Tem muita gente que faz esse bate-volta todos os dias. Essa estrada é fundamental na vida das pessoas. E fiquei me perguntando como é possível um presidente da República tomar essa estrada inteirinha para ele numa saída de feriado em São Paulo. E detalhe, esse foi o primeiro feriado de verdade que a gente teve em mais de 2 anos, gente. Porque foi o primeiro em que não havia mais a obrigação de máscaras, em que caíram as limitações em praticamente no Brasil inteiro, e não obstante o nosso presidente foi lá e escangalhou deliberadamente a vida de quem estava sonhando com esse momento. Eu, para minha sorte, viajei na quinta-feira à noite. Então assisti de camarote embasbacado, de queixo caído, essa atitude tão mesquinha do chefe do executivo. Para quem não acompanhou, eventualmente não tem acompanhado as notícias durante o feriado, o presidente reservou para si a rodovia dos Bandeirantes, 5 faixas de cada lado, uma estrada gigantesca por várias horas para fazer uma motociata que reuniu coisa de 4 mil e tantos motociclistas, depois um discurso, e o pobre do motorista que estava sonhando com o feriado não tinha alternativa que não fosse a rodovia Anhanguera, mas é uma rodovia que não dá conta do fluxo. Ela vai mais ou menos paralela com a Bandeirantes até Campinas, a 100 quilômetros de São Paulo. Registraram-se ali congestionamentos de o quê? Até 40 quilômetros. Até 40 quilômetros. Muita gente falou, voltou para casa. E quem tentou usar, por exemplo, circulou muito mais, né? Pegou um caminho muito mais longo e distante, por exemplo, usando a Fernão Dias. Conheço gente que tinha almoço marcado na sexta-feira. Pô, vou pela Fernão, né? Para outras cidades ali. Também a mesma coisa. Se eu gente que perdeu o almoço. Se eu estivesse em São Paulo, teria sido a minha alternativa. Só que eu moro na Lapa. Para você chegar até a Fernão Dias, você tem que atravessar a cidade de São Paulo inteirinha. E aí depois encarar uma Fernão Dias, que é uma estrada com muita curva, muito mais perigosa, montanhosa, que congestiona para burro, é mais longe. Eu possivelmente teria ficado em casa também. Aí fiquei pensando, Sheila, como é possível? Porque se esse troço fosse marcado para as 3 da tarde... Aliás, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a questão jurídica. Tem aí uma campanha antecipada, é legal o que o presidente fez, legal do ponto de vista da lei. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho com o Rodrigo Aidar, mas do ponto de vista moral, é inexplicável. Porque fosse feito esse troço lá pelas 3 da tarde, a maior parte do fluxo já teria passado. O que custava adiar para as 4 da tarde? Eu fiquei pensando, quais são as hipóteses que podem ter passado pela cabeça do presidente? Desconhecimento da situação não está entre elas. Porque qualquer pessoa sabe que aquilo era uma saída de feriado na maior cidade do Brasil. Para quem não acompanhou, foi fechada às 8 horas da manhã, reaberta só depois das 3 da tarde. Tem ouvinte até agora falando sobre os impactos, gente aqui dizendo que perdeu o horário. O Nilson, por exemplo, mora em Jundiaí, foi buscar a mãe dele em São Paulo, bem no dia da motociata, gastou 2 horas para fazer um trajeto em que normalmente ele perde menos de 50 minutos, então mais do que o dobro, mas ele ainda deu sorte, porque a gente teve relatos aqui de ouvintes que levavam seus filhos, por exemplo, para um hospital, gente que vai se deslocar de um município para outro, mas demanda ali de uma circulação pela estrada e não consegue, sabe? Parou não só a rodovia dos Bandeirantes e a Via Anhanguera, como parou a zona norte de São Paulo, porque essa motociata saiu da zona norte, da região do Anhembi. Várias pontes foram fechadas, ou seja, inviabilizou a circulação pela zona norte da capital. Não era um domingo, era uma saída de feriado. Eu li no Twitter o relato de um rapaz que não pôde ir ao enterro do avô, porque o enterro seria em Cajamar e ele não tinha a menor condição de chegar por ali só pela Anhanguera. E aí só me ocorrem 3 possibilidades. Só. Não consigo pensar em nenhuma outra, e as 3 são muito preocupantes. A primeira é que o nosso presidente tire algum prazer disso. Algum prazer sádico de ver o desespero das pessoas, porque
Por que não marcar esse troço para qualquer outro horário? Para que pegar o pior, o mais complicado horário da cidade num feriado de sol? Posso colocar Essa uma é a justificativa só antes das suas outras duas Pois não. hipóteses? Que o presidente provavelmente vai dizer é que era um evento organizado por um empresário que ele participou. Então o que ele vai dizer é que ele não é o organizador. Papo E aí esse furado, empresário né? vai dizer Sexta-feira Santa. Então eu gostaria de fazer essa, enfim, não dá para chamar de celebração, porque Sexta-feira Santa não é dia de celebrar, né? Um dia de lembrar toda a dor pela qual passou Jesus, acredite ou não nessa figura, mas a Sexta-feira Santa é um dia difícil, né? Um dia de penitência. E aí provavelmente é o que esse empresário vai dizer, um dia simbólico. E aí o presidente fala, não tem nada a ver com isso, só participei. Bom, Aham. é papo pra eu dormir, porque o presidente teria a alternativa de simplesmente não ir ou pedir graciosamente a esse empresário que fizesse o evento às 4 horas da tarde. Né? Não haveria problema nenhum nisso. Então essa é a primeira alternativa. Um prazer sádico em maltratar a população que deu a ele 68% dos votos em 2018. São Paulo foi extremamente generosa com Bolsonaro na eleição presidencial. A segunda alternativa é que Bolsonaro tem completa consciência do sofrimento que está causando à população, mas não se importa, porque sabe que quanto mais incômodo ele causar, mais mídia a tal da motociata vai gerar. Fosse esse evento no horário civilizado, e a gente provavelmente não estaria falando dele 3 dias depois, como estamos agora. Então a lógica seria a do falem mal, mas falem de mim. Deixando de lado, portanto, o sofrimento e o desespero que ele causou a dezenas, talvez centenas, de milhares de pessoas. E a terceira hipótese também não é muito abonadora. Ele não tem capacidade de entender o quanto as ações dele provocam repercussões tão negativas e tão doídas em pessoas que estavam esperando para visitar a mãe, para visitar o pai, para simplesmente passar 3 dias de folga com a família e voltaram para casa ou perderam um dia inteiro naquele inferno. Então é isso. Ou temos um presidente que detesta e maltrata deliberadamente a própria população, ou faz isso de forma não deliberada, o que não é menos assustador. Me convençam de que haja uma quarta alternativa que livre a cara de Bolsonaro. Eu nunca vi nada parecido. A gente já teve o presidente João Figueiredo que dizia que preferia o cheiro de cavalo ao cheiro de polvo, então não seria algo inédito. Um chefe de Estado que detesta a própria população, mas alguém que demonstra isso de forma tão cabal e tão cruel. Essa eu não tinha presenciado até hoje. Infelizmente presenciamos esse absurdo aí na sexta-feira.